Estamos agora no vídeo 5, falando sobre oração. E tem um salmo da Bíblia, é o Salmo 135 na Bíblia Católica. Na evangélica e na hebraica é o 136. Ali tem 26 repetições. 26 repetições. É como se fosse uma ladainha, esse salmo ali. Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, 6 e 7, Jesus fala e ensina aos seus discípulos que a oração deles não pode ser inútil, vã. Não sejam como os pagãos, ele diz, que pensam que pela força das palavras, pelas muitas palavras e repetições de palavras, Deus vai ouvir. Não vai ouvir. Com gritos, berros, dizendo a mesma coisa, Deus não vai ouvir. Se tiver orgulho, se tiver soberba e não houver sinceridade na sua vida, na sua conduta, Deus não vai ouvir. Então não pode ser inútil. Então ele fala de vãs repetições. O que é essas vãs repetições? Não é o mesmo que você dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Você está repetindo. Mas ela pode ser vã, essa repetição. Como pode não ser. Esse é o detalhe que Jesus está falando. Pode ser vã ou pode não ser. O que Deus disse a Isaías naquele tempo? Esse povo me louva, me honra somente com os lábios, mas seu coração está longe. O que eles ensinam são somente regras humanas, tradições humanas. E Jesus repetiu as mesmas palavras que Deus disse a Isaías naquele tempo. Vocês estão o quê? Prestando um culto, uma adoração, uma oração, um louvor a Deus inútil, porque não há sinceridade. O que eu vejo é orgulho. Vocês estão se exaltando, são orgulhosos. Fariseus, saduceus, judeus orgulhosos, estão desprezando os órfãos e as viúvas, estão desprezando os outros irmãos que querem se converter ou que estão se convertendo neste caminho. E hoje é a mesma coisa em todo lugar. Como tem católico e crente orgulhoso. Sim, orgulhoso. O que nós vemos são alguns, em todas as igrejas e grupos, alguns que são sinceros e verdadeiros. Nós queremos que todos fossem, mas infelizmente isso não depende só de Deus. Então, Isaías disse, Deus disse pela boca de Isaías. É Deus falando, não é Isaías. É Deus falando, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo fala o que Deus fala. Então, esse povo só me honra, e só me louva, e só ora a mim, inutilmente. Estão cuidando das coisas externas, o dinheiro, seu trabalho, suas coisas, sua família. É mais importante do que eu. Mais importante do que Deus. Estão colocando as coisas desse mundo na frente, em primeiro lugar, e Deus em segundo, terceiro, último plano das suas vidas. E vão às igrejas, e vão pregar, e vão celebrar, fazer cerimônias, participar de eventos. É impossível você crescer, você receber uma verdadeira revelação de Deus e eliminar erro após erros, numa conversão extraordinária e crescer em santidade se você não tiver sinceridade no coração. Tratam bem do corpo, alimentação. Eles ensinam, por exemplo, não coma açúcar, faz mal. Não beba leite, não faz bem. E o sal, não pode ser esse sal barato, tem que ser um sal mais caro. Enfim, sobre a alimentação. Tratam bem do corpo, façam exercício, academia, ótimo. Tratar bem do corpo, excelente. Mas não pode se basear a sua vida só nisso. Você entende? Então, cuidar do corpo e do nosso cuidado externo é muito importante. As roupas, tem que lavar. A roupa exterior. Os pratos, tem que lavar. As panelas, as coisas que você usa, a casa. Os móveis, tem que limpar, não tem? São coisas importantes? São muitas importantes. Mas
A alma, o coração está repleto de imundície, carniça podre, cheio de bicho. Como que alguém que está carregando por dentro da sua roupa uma galinha morta e podre, um porco, um cachorro cheio de bicho, amarrado em seu corpo. É a iniquidade. Falo no corpo interior, no seu corpo espiritual, seu caráter, sua conduta. Você tem um corpo espiritual que é mais importante do que seu corpo físico. Então eles tratavam assim as coisas externas naquele tempo, com muita higiene, dedicação. Jesus fala, vocês limpam os pratos, o copo, a jarra, procuram adornar os monumentos dos profetas, procuram fazer as coisas externas, limpar as mãos, lavar a mão, os pés, tomar banho, se purificar exteriormente, mas vosso interior é como se fosse um sepulcro aberto, cheio de carniça. Vosso interior está imundo, está impuro, cheio de iniquidade, soberbo. Vocês são orgulhosos, são mentirosos, são assassinos, são ladrão, são desonestos. Tratam os outros mal, com descaso, discriminação. Vocês não estão guardando os grandes mandamentos. E um deles é amar o próximo como a si mesmo. Por isso, esta palavra, esse povo me adora inutilmente. Ora a mim, mas sua oração é vã. Vocês estão entendendo? Então, Jesus está nos alertando. Multiplicação de palavras, repetição de palavras pode ser inútil. Por exemplo, neste Salmo, o 135, na católica, 136 da evangélica, ali diz, no 136, diz assim, 26 vezes, porque seu amor dura para sempre. 26 vezes está escrito, porque seu amor dura para sempre. E na Bíblia Católica muda, porque os tradutores são outros. São outros. Então, no 135 da Católica diz, porque sua misericórdia é eterna. Veja a diferença. Porque sua misericórdia é eterna. E na evangélica, porque seu amor dura para sempre. Então, repete 26 vezes. É uma repetição. É um salmo de louvor, um salmo de agradecimento, um salmo de oração, é uma oração. O salmo é uma oração cantada. Está repetindo. E não é dessa repetição que Jesus está falando. Não. Essa repetição, se ela for e vier de um coração humilde e sincero, se for do coração, se a pessoa não é fingida, é humilde, e se esforça em ser, tem valor diante de Deus. E você está recebendo graça. Mas, se você tem orgulho, é uma pessoa que não gosta de ouvir a experiência dos outros, o conselho, só você sabe mais, trata mal os outros, então, mesmo que não fosse repetitiva a sua oração, seria inútil. Tudo que você faz, seu jejum, sua adoração, sua ida à igreja, suas pregações, tudo em relação à religião, à fé, é inútil. Você vai se perder e vai ser condenado. Não é justificado. Como lá no primeiro vídeo que nós gravamos a respeito disso. Começamos com aquela parábola de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. A parábola do publicano e do fariseu. Os dois que subiram ao templo para orar. É sobre oração. A Bíblia inteira, as Sagradas Escrituras inteiras fala de oração. Então, orar é falar com Deus. Por isso é tão importante. Orar é falar com Deus. É ruim falar com Deus? Ficar mais tempo falando e ouvindo a Deus é ruim? Muito ao contrário. Quanto mais você fala e quanto mais você ouve, quanto mais você ora, sendo sincero e humilde de coração, mais você recebe. Mais perto de Deus você fica. Mais você evolui, mais você cresce, menos você vai errar. E vai diminuindo erro sobre erro. E a cada ano
você vai sendo cada vez mais experiente, como alguém num trabalho, numa profissão. Até se tornar experiente e habilidoso, vai errar muito, vai errar. Mas quando se torna, depois de um tempo, conforme o tempo de serviço que se dedica, e vai se tornando o quê? Cada vez mais habilidoso. Vai errar bem menos. E seu trabalho, sua obra, vai ser de maior qualidade, maior e melhor qualidade. Você está entendendo? Em tudo. A vida é assim. E em nossa vida espiritual não é diferente. Porque uns amam mais e outros amam menos, porque aqueles que amam mais, eles oram mais, adoram mais a Deus, se dedicam mais, se consagram mais, estão mais perto de Deus, de Jesus Cristo, mais consagrados. E aqueles que amam menos estão mais distantes, porque se envolvem com muitos compromissos, coisas deste mundo, compromissos deste mundo. Não estou falando da iniquidade, eu não estou falando de pecados, injustiças, estou falando envolvimento com, às vezes, muito trabalho, coisas de seus negócios, dedicação, às vezes em excesso, com coisas que são inúteis. Vocês estão entendendo? Então, aqueles que se dedicam mais, que oram mais, com humildade e sinceridade, se consagram mais, obviamente, se tornarão mais iluminados, mais santos, vão amar muito mais e terão uma recompensa muito maior. Você está entendendo? Amém? Deus abençoe você e a sua família.